O mistério dos grandes dragões. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Passamos essas 2 semanas aí sem postar vídeos. Foi uma advertência que nós recebemos. De agora em diante nós temos que ter um pouco mais de cuidado por causa das restrições do YouTube. Escolher os termos para nos comunicarmos melhor. Enquanto isso, eu quero pedir a sua boa vontade de você fazer sua inscrição no nosso novo canal Rick Blindado Na Pegada de Yeshua. Caso aconteça algo mais drástico, um strike nosso aqui no Na Pegada de Yeshua. Você que gosta do nosso conteúdo, que nos acompanha, já temos mais de 5 anos aí postando vídeos relevantes para o louvor da glória do Senhor, para a sua edificação. Você vai lá e faz a sua inscrição com toda boa vontade no Rick Blindado, R-I-C-K, Rick Blindado Na Pegada de Yeshua. Faça a sua inscrição que nós vamos começar a ativar esse nosso novo canal, um canal que a gente tinha separado só para o estudo da palavra, mas agora nós vamos tornar esse outro canal mais plural, caso aconteça algo mais drástico aqui em relação ao nosso canal Na Pegada de Yeshua. Então, como salvaguarda, você não perde o nosso contato e faz a inscrição Na Pegada, no Rick Blindado Na Pegada de Yeshua. E aí você fica com os 2 canais, tendo a nossa contribuição, a nossa participação. No Na Pegada de Yeshua, nesse que você está, e no outro novo canal, o Rick Blindado Na Pegada de Yeshua, certo? Será um prazer nós continuarmos servindo a você e glorificando ao Senhor através dos nossos vídeos. Esse vídeo de hoje, sobre os grandes dragões, ele tem uma justificativa porque poderia ser o mistério dos dragões. Mas por que grandes dragões? Porque é assim que aparece pela primeira vez na palavra de Deus, na primeira página da Bíblia. É isso mesmo, meus irmãos. O tema dragões aparece na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 21. No 5º dia da criação foram criados os Taninim Gadolim. Você não vai encontrar na sua Bíblia comum, você vai encontrar grandes baleias ou grandes monstros marinhos. É uma tradução totalmente errada, totalmente incorreta. Ali, Taninim é dragão em hebraico, Gadolim é o plural de grandes. Essa expressão grandes também vai aparecer no 4º dia da criação, anteriormente, falando dos os grandes luminares. Por que Deus quis usar essa expressão grandes nesse momento da criação? Porque Deus criou o primeiro animal específico sendo um dragão, não é? Porque até então, ali no 5º dia, Deus está criando exército de animais, os Oph, não é? Que são os animais voláteis, os voantes, não é? Os pássaros, e os peixes, os dags, não é? Então, Deus criou aí nesse 5º dia animais de um modo geral, mas ali no meio daquela criação geral existe o primeiro animal específico que Deus cria, os Taninim Gadolim. O que é que te parece? Quais as perguntas que são ativadas na sua mente, porque Deus criou como prioridade os Taninim Gadolim, os grandes dragões? Qual o propósito de Deus criar grandes dragões? Não é? E aí você sabe que dragão é um tema que aparece no Novo Testamento também, principalmente no livro de Apocalipse, algumas passagens bíblicas, não é? A porta do dragão lá em Neemias, e nós vamos ver também narrativas semelhantes no livro de Jó, não é? Mas a verdade é que essa expressão ela é ocultada, ela é escondida nas traduções bíblicas, porque dá muito pano para manga. Você vai ligar uma linha quente aí, muito interessante, sobre algo que é escondido. Mais uma das mentiras dos ocultistas, né? Assim como o homem ter ido à lua, assim como a questão da terra plana, que o ocultismo trabalhou para transformar em terra bola. Então, no lugar de terra plana, que é a bíblica, terra bola. No lugar de reconhecimento de que planetas são demônios, o homem criou que o homem foi à lua para enaltecer mais os astros, os luminares.
E no lugar dos dragões que Deus criou, está na palavra, o homem criou os dinossauros, não é? Então, nós temos aí uma coleção de mentiras. E isso nós não devemos nos assustar, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, não é? O príncipe deste mundo, e Jesus não tem nada com ele. E esse mesmo que é chamado de maligno, Jesus diz que é o pai da mentira, lá em João 8,44. Então, se o mundo jaz no maligno, está cheio do maligno, e esse mesmo maligno é o pai da mentira, nós estamos sabendo aí que o mundo tem muita mentira. Não é pouca mentira, que a história que nós ficamos sabendo, de um modo geral, precisa ser questionada, não é? E nós devemos duvidar de muito do que se é narrado. É Jesus que manda, ele não sugere. Lá no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, ele diz: não acrediteis, não acrediteis, não se deixe enganar, não, que ninguém vos engane, não é? Então, o Senhor está falando do final dos tempos e chamando a atenção sobre o grande engano que se estabelece aí. Então, nós estamos procurando, buscando diante do Senhor a revelação da essência da palavra. Deus criou os grandes dragões. Dragões, eles são um grande mistério na palavra, no mundo, assim como o ouro, a origem do ouro, a importância do ouro, não é um grande mistério, assim como a questão dos gigantes, a questão dos anões. Então existem temas aí bíblicos que são misteriosos, não porque a Bíblia é oculta, mas porque os ocultistas trabalharam em traduções bíblicas para ofuscar, para esconder, não é, esses grandes temas, não é? Mas nós vamos ver que Deus criou todas as coisas com um propósito ali na sua criação, e que a primeira suspeita que nós vamos ter sobre a criação dos Taninim Gadolim, dos grandes dragões, é confinamento. O dragão é um tema que é de dualidade bíblica. Existe uma dualidade demoníaca, existe uma dualidade bíblica. Por exemplo, existe uma dualidade bíblica sobre os leões. Existe o leão do bem, que é o leão da tribo de Judá, e existe o leão que está ao derredor, que é Satanás. Existe também uma referência bíblica sobre Nero como leão, não é? Ali em Timóteo. Então, nós sabemos que existem leões que prefiguram o bem e o mal. Serpente, existem serpentes que nós podemos tomar como lições boas, que Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E Jesus também é comparado à serpente que foi erguida no deserto por Moisés, ali no capítulo 3 de João. Não é? Então existe uma serpente que tem uma referência boa, e tem a serpente Nahash, a enganadora, que é o diabo, que vem a se transformar num grande dragão. Não é? Existe a própria dualidade do lobo, o lobo que ele é o estandarte de uma das tribos de Israel, que é Benjamim, é uma figura boa, positiva, profética, e também tem o lobo narrado como aquele que devora as ovelhas, que é a representatividade do mal. Existem os dragões que aparecem, prefiguram na Bíblia como uma figura maligna, mas Deus criou os Taninim Gadolim como prioridade, e no capítulo 18 de Salmos nós vamos ver Deus sendo comparado ali com um dragão, com os detalhes de um dragão que cospe fogo pela boca e tudo mais, e ele vem para nos proteger. Esse salmo começa dizendo que Deus é nossa cidadela, nosso refúgio, nosso rochedo, e narra ali sobre Deus com as características de um dragão. Então, o que é que chega para você? Não é? O que lhe parece? Será mesmo que nós vamos continuar nos acomodando com o mistério dos dragões, com essa cortina de fumaça dessa família dinossauro que querem ensinar para a gente, que querem que a gente ache que tudo é dinossauro e que nunca houveram grandes dragões? Né? Deus criou os dragões com um propósito, né? Para confinar demônios dentro deles. Então, se você viu o nosso vídeo que fizemos anteriormente aí sobre planetas são demônios, você vai entender um pouco sobre a teoria do confinamento, que na mesma força que Deus foi fazendo a criação para deleite do homem, Deus foi confinando também demônios caídos, né? No princípio,
criou Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. Então, os céus diz respeito a uma primeira linhagem de filhos de Deus, que foram caídos, e a terra, uma segunda linhagem de filhos de Deus, que também caíram em pecado, mas que tiveram a possibilidade da restauração, da remissão dos pecados através de Cristo Jesus. Então, esses Tananim, Gadolim, esses grandes dragões, são exatamente figuras que Deus criou para confinar esses filhos caídos, esses demônios, que outrora eram anjos e tinham que ser confinados para receber essa lição e servir diante dos homens a nova geração da criação de Deus. Que Deus te abençoe, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sino, que você possa compartilhar com outras pessoas esse link. Se você acha interessante, vamos fomentar aí esse tema. Jesus nos abençoe, shalom.